Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, enquanto a quarentena avança no país, os registros policiais de agressões corporais domésticas diminuem. Segundo a avaliação do grupo, as mulheres não estão conseguindo ter acesso aos canais de denúncia. Apesar da diminuição do registro de lesões, o de feminicídios aumentou durante este período de quarentena. Porém, a gente sempre tem que relevar esses dados em tempos de pandemia, pois muitas das denúncias, a procura por elas, acabou caindo também durante este período. Eu recebo a Isabela Sobral, que é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigado pela atenção conosco, Isabela. Obrigada a você, Felipe. Agora, estes números, eles são muito incertos na prática, na verdade, durante a pandemia, né? Exatamente. É o que a gente observa com relação à maior parte dos registros, é que pode estar havendo uma subnotificação dos crimes. Então, quando a gente compara os registros de lesões corporais, de violência sexual, desse período de quarentena, com o mesmo período do ano passado, a gente percebe que tem uma diminuição nos registros. Então, isso indica para a gente que pode estar tendo uma subnotificação, né, que nesse contexto de quarentena as mulheres estejam encontrando mais dificuldades em registrar as violências que elas estão sofrendo. Ao contrário, o número de feminicídios aumentou, até porque são crimes mais graves, né? Exatamente. Exatamente. O feminicídio ou o homicídio é um crime que independe da vítima ir até uma delegacia para registrar. Então, são crimes em que a gente tem uma precisão maior, né? Tem uma subnotificação menor em relação aos outros crimes. Então, o que a gente percebe é que os feminicídios têm, de fato, aumentado nesse período em muitos estados. Então, o que isso ajuda a compor, né, a ideia de que, de fato, os outros registros estejam subnotificados. Porque se as mulheres estão morrendo, é possível que elas estejam passando por outras violências antes de chegarem até o feminicídio, né? O isolamento trouxe mais perigo às mulheres, na sua avaliação? Num certo sentido, sim, porque as mulheres elas estão mais tempo em casa, muitas vezes elas estão com seus agressores em casa, então mais tempo em casa significa que podem estar mais sujeitas a situações de violência, e além disso, essa situação de isolamento dificulta o acesso a uma delegacia, aos serviços que a mulher pode buscar quando ela está em situação de violência. Então, sim, é uma situação de maior vulnerabilidade nessa quarentena. Quais são as consequências que a queda de denúncias pode trazer às mulheres e também às políticas públicas no combate a este tipo de crimes? Elas podem estar mostrando um retrato que não é a realidade, né? Então, se a gente está percebendo uma queda nos registros, isso provavelmente, combinado a informação de que os feminicídios têm crescido, isso mostra para a gente que isso não é uma realidade, né? Que, de fato, as mulheres não estão sofrendo menos violência do que elas sofriam antes. Talvez estejam sofrendo ainda mais. Então, o impacto que isso pode ter uma interpretação errada, né, desses números, dessa queda, que a gente acredita que seja causada pela subnotificação. Então, é preciso que as pessoas, que os gestores desse tipo de política pública estejam atentos a essa realidade, né? A dificuldade de registro e saber ter a sensibilidade para perceber que um número menor não quer dizer uma violência menor. Rapidamente, eu queria que você traçasse um mapa do panorama nacional em relação à violência doméstica, os estados que mais sofrem com esse tipo de violência e aqueles que estão com uma situação mais tranquila. A gente mapeou 12 estados, né, nesse período de quarentena. É muito difícil conseguir fazer isso para o Brasil inteiro, então a gente selecionou alguns estados. Em todos eles a gente observou a queda dos registros de lesão corporal, por exemplo, né, que seria da violência física contra a mulher. Então, em todos esses estados, a gente tem estados de todas as regiões do país, houve uma queda nos registros de violência física, mas muitos desses estados tiveram um aumento nos feminicídios. No ano passado, entre março e maio, lá no Acre, tinham sido registrados
tinha sido registrado um feminicídio, e esse ano foram registrados 5. No Mato Grosso, houve um aumento de 157% nos feminicídios. E no Maranhão, teve um aumento de quase 80%. Em alguns estados, houve uma redução nos feminicídios. Então, o Amapá é um deles, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E onde que a mulher pode buscar ajuda neste período de isolamento, enfim? Muitos estados hoje já têm a funcionalidade de a mulher registrar um boletim de ocorrência online. Então, muitos estados já tinham essa opção e com a pandemia isso tem aumentado, né, no Brasil. Então, é possível fazer um registro de ocorrência online, é possível fazer uma chamada no 90 para a Polícia Militar, e também existe o Disque 180, que é um número específico para esse tipo de chamada de violência contra a mulher, que as mulheres podem ligar. E também é importante que as pessoas que estão próximas estejam atentas. Então, vizinhos, parentes, você também pode entrar em contato com esses números se você perceber que alguém próximo a você está sofrendo violência.